Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Agrofag desse domingo, dia 6 de julho. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Daniela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Essa é uma edição especial, afinal de contas, estamos de aniversário, o Agrofag completa 4 anos no ar. Vamos ver então os assuntos que a nossa equipe preparou para esse domingo. O governo federal lança o Plano Safra 2025-2026. São 516 bilhões de reais destinados para impulsionar a produção agropecuária no Brasil. No Agrofag de hoje, vamos destacar os 89 bilhões de reais que serão direcionados para o apoio a pequenos produtores da agricultura familiar. Dinheiro que deve ajudar o Pedro, lá de Sede Alvorada, a tornar a propriedade ainda mais produtiva. A gente já estava com um projeto de ampliar mais alguma coisa aí na fábrica de queijo, né? Então eu acredito que nós vamos se encaixar no mais um financiamento aí para ser autossuficiente, para alavancar o nosso investimento. As medidas anunciadas também animam as empresas do setor. Nós temos animados com esse recurso, a qual vai estar sendo disponibilizado e acreditando que vamos fazer bons negócios junto ao produtor. No estúdio, especialistas analisam o plano e as principais novidades em relação ao ano passado. O Agrofag está completando 4 anos, 190 edições no ar e mais de 2.000 vídeos. Então foram 2.164 vídeos com reportagens, entrevistas de estúdio e muito mais. Para comemorar, vamos exibir os vídeos que tiveram a maior audiência nesse período. Juntos, eles somaram 39 milhões de visualizações. E é claro, vai ter bolo aqui no Agrofag. Olha só. Queremos, em nome do agronegócio, em nome da Copavel, parabenizar a Agrofag por 4 anos, levando informações para o homem do campo, uma informação que sintetiza toda a pujança e todo o empreendedorismo do agronegócio regional. Os profissionais da Agrofag são profissionais de alto nível, tendo entre eles pesquisadores, que além da informação também analisa a informação, dando uma sustentação muito grande às informações e também fortalecendo o nosso agronegócio. Parabéns, Agrofag! Nós queremos parabenizar a Agrofag pelos 4 anos de trabalho relacionado a apresentar todo o desenvolvimento do campo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas acima de tudo a característica do homem do campo que trabalha, que desenvolve o homem e suas empresas, trazendo as oportunidades e o desenvolvimento da região. Então, mostrando tudo que nós desenvolvemos em termos de agricultura, desenvolvimento e oportunidades. E sem dúvida nenhuma, a Agrofag, nossa parceira de muito tempo, 4 anos já de desenvolvimento, nós queremos dizer a toda a equipe os nossos parabéns, sucesso, continue contando com a parceria do cooperativo e o desenvolvimento do trabalho que realiza, divulgar o que nós fazemos de melhor na agricultura e desenvolvimento da nossa região. Em nome da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, a ARIAC, eu gostaria de parabenizar a Agrofag pelos seus 4 anos de programa. Esse é um orgulho para a região oeste do Paraná, um programa que é assistido não só regionalmente, mas a gente tem relatos de pessoas que assistem esse programa no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, né? E talvez o ponto forte desse programa é que ele consegue abordar assuntos técnicos do agro com muita profundidade e, ao mesmo tempo, trazendo informações e conhecimentos, não só a nós técnicos, mas também a agricultores da região. Que bonitas essas mensagens que recebemos dos amigos do Agrofag. A gente agradece todo esse carinho e essa parceria que nos ajuda a construir um programa de sucesso. Professor Celso, bom dia de novo, feliz aniversário de Agrofag, são 4 anos aqui no ar, né? Todos os domingos de manhã juntos, trazendo informação sobre o agronegócio brasileiro. 4 anos de muito sucesso, né? 4 anos de compartilhamento de conteúdos, né?
e com certeza aprendemos muito também com isso. Com certeza, a gente aprende demais, né? E a nossa equipe, professor Celso, preparou alguns números que traduzem o que é o Agrofag, o que foi ao longo desses 4 anos, né? Então nós temos aqui na tela, veja só, então, 190 edições no ar e mais de 2.000 vídeos. Então foram 2.164 vídeos com reportagens, entrevistas de estúdio e muito mais. É conteúdo que não acaba, né? Antoniela, antes de eu participar do programa Agrofag, a gente trabalhava com a profissão, né, de agronomia, com o professor, como agrônomo, né? Não tinha esse conhecimento de como funciona esse programa, né? Então eu era um simples espectador, né? Agora, dentro dos bastidores, é muito gratificante saber como é que funciona e como a gente leva esse conhecimento para as outras pessoas. É isso aí. Ter o senhor aqui com a gente agrega demais as informações técnicas, né? O senhor sempre traz novidades. É bom demais tê-lo aqui. Vamos continuar vendo alguns números aqui, professor Celso. Olha só, esse aqui é o nosso canal no YouTube e ao longo desse tempo, né, dessas mais de 190 edições, como a gente mostrou aí, a gente reuniu amigos de todo o Brasil. No nosso canal no YouTube são mais de 57.000 inscritos. Olha como a gente consegue ver. É muita gente, hein? É muita gente que participam de todo o Brasil. Participação muito passiva em cima da gente. Exatamente, isso aí. Esse aqui é o nosso Instagram, né? A nossa página no Instagram. E lá nós temos 132.000 seguidores que sempre compartilham muita informação com a gente também. Sempre participando, comentando nos vídeos. Essa aqui é a nossa página do TikTok. E lá nós temos 43.800 fãs. É muitos seguidores, hein? É muito gostoso saber esse número, né, que a gente está participando, né? Realmente, são números impressionantes mesmo, né? E olha só, nós temos a marca então de mais de 232.000 seguidores em todas as nossas redes sociais. Isso é muito gratificante. E a gente quer registrar aqui que é muito bom ter a companhia de todos vocês interagindo conosco, deixando seus likes, os comentários em nossos vídeos. Isso só nos faz crescer e querer cada vez mais compartilhar informações de qualidade com vocês. Professor Celso, e para comemorar então, né, esses 4 anos de Agrofag, nós vamos relembrar aqui os conteúdos que foram os campeões de audiência. Legal, vale a pena ver de novo. Vale a pena mesmo. Nós selecionamos os vídeos que tiveram o maior número de visualizações até hoje em nossas redes sociais. E é claro, vamos exibir uma edição reduzida porque não daria tempo de reprisá-los na íntegra. Para começar então, nós vamos mostrar o vídeo que foi gravado na fábrica de pipocas em Santa Teresa do Oeste. Esse vídeo teve 22 milhões de visualizações, professor. Realmente uma coisa impressionante, Antoniela. Impressionante demais. Vamos assistir então. Quem vê a pipoca assim nem imagina o processo curioso da fabricação. O sabor nostálgico, que marcou muitas gerações, é conhecido pela tradicional embalagem vermelha. Mas de onde vem o milho da pipoca doce? A variedade utilizada é do tipo canjica, ideal para que a pipoca fique macia e sem casca. É com o estouro de canhões expansores que começa a produção da pipoca doce. Com a abertura do canhão, a diferença entre a pressão externa e interna proporciona a expansão da canjica. Depois de estourada, a pipoca passa por um processo de seleção. A próxima etapa é a caramelização na drageadeira. Ele fica ali uma média de 1 hora, onde ele recebe um melado de água e açúcar. E depois desse processo já é feito o envasamento daí do produto nas máquinas, né? Muito bom, e a gente agradece mais uma vez a Jéssica Rocha, lá da Pipoca Cegonha, que recebeu a gente com muito carinho. E é claro, com tanta visualização assim, esse vídeo gerou milhares de comentários. Nós separamos alguns, vamos ler aqui. Olha só. A Gedana Carlota, aqui em Pindamonhangaba, São Paulo, tem uma fábrica dessas pipocas também, né? Olha o que a Sol disse. Eu morei ao lado de uma fábrica dessas. Cada estouro era um pulo. Você imagina o susto dela, então, né, professor? O Jair Lima disse aqui, na cidade de Ijuí tinha uma fábrica. Eu conheci o procedimento e levava cada susto no canhão. E a Furlan Jandira disse assim, quem estuda de noite sabe o valor dessa pipoca. Mata a fome, é saudável, é fé, preço acessível. Me salvou muitas noites. Que legal, então, ela relatando aí. É uma pipoca muito popular, realmente, né? E saborosa. Eu adoro a pipoca. Eu também gosto dela, muito boa mesmo.
E agora, antes do próximo vídeo, cabe a gente ressaltar a importância da agricultura familiar para o agronegócio brasileiro. Sempre que tratamos aqui no programa desse assunto, né, que é relacionado à produção nas pequenas propriedades, a audiência é enorme, né, professor? A agricultura familiar é muito importante no Brasil. Ela é responsável por aproximadamente 70% de tudo que se coloca na mesa do consumidor brasileiro. Então, você veja bem, tem que se apoiar e tem que dar um apoio muito grande realmente, patrocinar e ajudar o pequeno agricultor, porque eles são responsáveis pela maioria dos alimentos que nós comemos. Exatamente, é isso aí, agricultura familiar em alta. E essa reportagem que fizemos sobre o cultivo de mandioca alcançou 5.600.000 visualizações. Foi na propriedade do seu Jair, aqui em Cascavel. Ele utiliza uma técnica diferente de plantio. Vamos ver. Faz 3 anos que o seu Jair começou um manejo diferente, de modo que as ramas fossem plantadas de pé. E por aqui, o trabalho exige bastante mão de obra e dedicação. Eu venho plantando há um bom tempo mandioca, daí sempre notava que algum pé que ficava plantado nesse sistema produzia mais. Daí há 3 anos eu comecei a fazer drinchados, murchão, e fui fazendo essa experiência. Esse ano aumentamos o plantio e vamos ver como vai ir daqui para frente. Nessa área foram plantados 15.000 pés, todos manualmente. Depois de 30 dias, já dá para ver a brotação. Seu Jair organizou os talhões com espaçamento de 1,5 m entre eles e 60 centímetros entre as plantas. E nesse tipo de cultivo, um equipamento foi essencial, o terraceador, que faz com que a terra fique mais fofa, a fim de facilitar a colheita, que é feita de forma manual. Esse murchão aqui todo ele de terra solta, fofa, que para colher ela vai ser bem mais fácil. A exibição desse vídeo provocou muitos comentários dos amigos do Agrofag. A maior parte querendo saber se a produção aumenta com o plantio sendo feito na vertical. Aí nós voltamos até a propriedade do seu Jair para conferir. Olha só. O seu Jair quer esperar mais 4 meses para colher as mandiocas, mas ele faz questão de arrancar alguns pés para fazer uma demonstração. O agricultor indica que das 2 últimas vezes em que colheu, a produtividade das mandiocas que foram plantadas com as ramas em pé superou em 50% o peso das plantadas com o sistema convencional. Vamos ver aqui quanto está dando esse pé aí com 8 meses. Ó, 3,5 kg. Mas eu queria com 1 hectare, são 10.000 pés. Se não tiver falha e tal. 1 pé por metro quadrado. Se eu colher 2 kg por pé, tá bom. São 20 toneladas. Esse outro vídeo mostrando então a produção chegou a outras 5.800.000 visualizações e teve mais comentários de produtores de todo o Brasil e nós separamos alguns aqui para mostrar para vocês. Então olha aí o que diz o Luiz Fernando. Gostei, vou mudar a forma que eu planto aqui. O Altemon comentou, eu nunca plantei dessa maneira, estou pensando em plantar assim que chover um pouco mais, eu vou fazer o teste. José Silveira, meu avô sempre plantou assim. Então o Everton também disse, no Nordeste, a macaxeira também, né, a mandioca, a macaxeira, a aipim, isso aí. No Nordeste, a macaxeira sempre foi plantada assim. Tem outro comentário aqui, que é de um gaúcho, aqui em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. O meu pai e eu colhemos alguns pés e estava dando quase 10 quilos, quase triplicou o peso por pé, mudando a forma de plantio. E já o Catarino Júnior comentou, já plantei assim, produz bem, mas se o terreno for duro, fica ruim para colher. Muito bem, professor Celso, é muito bom ver os comentários aqui, né, dos agricultores compartilhando cada um a sua experiência aí com esse cultivo da mandioca. É uma troca de experiência, né? Cada um deve manejar da maneira que achar melhor, mas é muito interessante essas observações do pessoal. Exatamente, com certeza. E agora nós vamos ver uma produção de feno em uma propriedade em Toledo e as imagens chamam a atenção pelo nível de tecnificação que o produtor adota. O vídeo alcançou 2.800.000 visualizações. Na propriedade da família Netson, que fica na linha Cerâmica Prata, em Toledo, os negócios giram em torno do feno. A produção ocupa 25 hectares. Aqui, a variedade é o capim vaqueiro.
O plantio começou em 2014. De lá para cá, o produtor vem fazendo apenas a manutenção do solo com adubação e inseticidas contra pragas. A cada colheita, ela volta a crescer, não precisando ser replantada. Quando o capim atinge uma altura ideal de 30 centímetros, o material é cortado com uma segadeira. O capim fica espalhado na propriedade de um dia para o outro. Assim que fica pré-secado, entra outro equipamento chamado de enleirador, para agrupar o capim em linhas, deixando todas organizadas para enfardar. Os fardos ficam todos compactados e padronizados. Na empacotadeira, o equipamento faz todo o processo de embalar o fardo. O plástico ajuda a preservar a qualidade do feno, impedindo a perda de fibras e nutrientes importantes, além de prolongar a vida útil em até 8 meses. O corte é realizado de 5 a 7 vezes por ano e a produção média fica em torno de 125 fardos por hectare. Bonito de ver uma produção assim, né, professor? É importante a mecanização no campo, né, Antoniela? Isso traz rentabilidade para o agricultor. Exatamente. E agora, nós temos um exemplo que une tecnologia com manejo sustentável, também em Toledo, por coincidência. Um produtor transforma os dejetos de suínos em energia para viabilizar a produção de pirarucus. E esse vídeo teve 1.700.000 visualizações. Vamos acompanhar. A minha propriedade aqui é de 12 hectares. Primeiramente iniciei com suinocultura. Hoje tem 6.500 suínos na engorda. Com esses dejetos eu estou produzindo hoje o biogás. Devido à geração de energia elétrica com motor, está gerando calor. E esse calor eu estou aproveitando hoje numa estufa e assim surgiu a ideia da criação de pirarucu, né? Essa estufa aqui tem 3 tanques, né? A profundidade de cada tanque é de 2,5 metros. Ele é construído afunilado embaixo, onde eu consigo dar descarga todos os dias, né? Então com isso eu consigo manter a qualidade da água. Eu tenho nesse primeiro tanque aqui o juvenil, né, que eu adianto ele, e depois na sequência tem os outros 2 tanques que é de engorda, né? Então aqui na frente está na faixa de uns 40 centímetros e depois na outra fase ali está com 30 quilos mais ou menos. Olha aí. Esse vídeo também gerou milhares de comentários, a maioria elogiando o seu Geraldo pelo belo trabalho feito. Então vamos ver aqui os comentários. Olha o que diz o Júlio Borges. Genial, parabéns ao produtor e aos técnicos responsáveis pelo projeto. Olha aí esse outro comentário. Paranazão véia, show! Referência no agro em todas as áreas. E também tem o comentário do João aqui, meus parabéns pela competência do senhor. Isso serve de exemplo para muitos. Show de bola, é isso aí. É muito legal mesmo essa participação. E agora, um vídeo que atingiu 1 milhão de visualizações e despertou a curiosidade de muita gente que não conhecia esse tipo de manejo. São os porcos da raça Moura, criados livremente no pasto. Pesando em torno de 35 quilos, correndo para lá e para cá, comendo à vontade no pasto, tirando um momento de lazer e se refrescando na lama. O animal se desenvolve e cresce de forma natural, o jeito caipira de criação, como é chamado. Depois de atingir um peso de 80 quilos, os porcos são separados do lote e vão para a fase de terminação. Esse piquete é estrategicamente menor, ou seja, menos espaço para queimar calorias e engordar mais rápido. Os animais só vão para o abate acima de 120 quilos. De acordo com João Guilherme, abaixo desse peso não é possível explorar o potencial genético da raça, pois ainda não se formou o marmoreio. Daí para cima, ele consegue depositar mais gordura entremeada, né, que é o marmoreio. Então, para ter essa rotatividade, né, de escala, né, de abate, 120 quilos, 130 quilos é o ideal, explorando aí já a qualidade da carne. Olha aí, professor Celso, uma raça genuinamente paranaense. É interessante, recentemente nós mostramos, inclusive, né, uma portaria que foi publicada de como se deve conduzir a criação de animais ao ar livre. Exatamente, trazendo aí, né, as normas necessárias para seguir com essa criação. Seguridade alimentar. Isso aí, muito bem. Bom, e nós acabamos de mostrar os 7 vídeos, né, de reportagens produzidas aqui no programa e somando a audiência de todas elas, chegamos a um número impressionante de 39 milhões de visualizações.
Para nós do Agrofag, é um orgulho muito grande contar com a companhia de produtores rurais de todo o Brasil, que nos seguem, nos assistem, comentam, sugerem. E é claro, é também uma responsabilidade enorme saber que só podemos entregar informação de qualidade, informação que agrega conhecimento e contribui para o fortalecimento do agronegócio brasileiro. E para produzir tantos conteúdos técnicos com qualidade, a gente conta com um apoio muito especial. Estão aqui, então, hoje com a gente, 2 profissionais, né? Super parceiros nossos, a agrônoma Ana Paula, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Antoniela. O médico veterinário Adriano está aqui com a gente também. Obrigado. E para a gente conversar, eu vou ali para a bancada. E olha só, para a gente relembrar, né? Professora Ana Paula, coordenadora de agronomia, professor Adriano, coordenador de medicina veterinária aqui do Centro FAG. São 4 anos de história e vocês sempre junto com a gente, né, professor Celso? Ana, como você avalia aí esses 4 anos de Agrofag? Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Isso mesmo. Acho que o Agrofag foi uma somatória para os cursos de agronomia e medicina veterinária, para o aprendizado dos alunos, para a disseminação do conhecimento. Eu acho isso bem importante, porque a grande pegada do Agrofag é trazer realmente conteúdo técnico, né? E isso não são todos os programas que conseguem trazer isso. Então, trazer o conteúdo técnico de uma forma fácil de ser entendida, de maneira coloquial, é realmente algo que nos diferencia de outros programas. E isso que eu vejo muito nesse programa, que me deixa muito feliz, esse conhecimento chegando a tantos cantos, não só mais do nosso estado, da nossa região, mas do Brasil inteiro. Do Brasil todo, é isso aí. Adriano, e para você, o que significa? Além das palavras da prof. Ana, né? A gente ter o conhecimento de um estúdio, dos alunos virem aqui, conhecer como se desenvolve todo o programa, o conhecimento técnico no campo, fazendo amizade com os produtores, eles podendo estar demonstrando os seus produtos, o seu conhecimento, as suas técnicas, o desenvolvimento da área rural, que é magnífico em toda a nossa região, no Brasil inteiro, as informações que a gente repassa, isso é muito importante, né? Os alunos conseguirem assistir aquilo que eles mesmos produzem, assim, junto com o City Farm, junto com a Agrofag, junto com todos os eventos envolvidos da nossa região e o que a gente propõe aqui no nosso estúdio, aqui da Agrofag. Com certeza. E já vou aproveitar, né, o gancho que o professor Adriano trouxe para falar de City Farm, que inclusive é um evento que envolve acadêmicos, o próprio programa, que a gente traz aí muito conhecimento, né? E a nossa equipe preparou um material para a gente falar um pouquinho sobre o City Farm. Vamos assistir então? Bora lá? O Centro Universitário FAG orgulha-se em apresentar City Farm FAG 2025. Na sua 5ª edição, o City Farm FAG expande sua influência, fortalecendo a união entre ensino, pesquisa e extensão, como forças que constroem o presente e o futuro do agronegócio brasileiro. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia. Acadêmicos, professores, empresas, profissionais e produtores reunidos para conectar conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. E entre as grandes novidades de 2025, o 2º Seminário de Leite e Gado de Corte Paranaense, uma nova plataforma para troca de conhecimentos, práticas sustentáveis, melhoramento genético, gestão agroindustrial e avanços tecnológicos. A primeira corrida noturna City Farm FAG, uma experiência única que une esporte, bem-estar e o espírito inovador do City Farm FAG. A etapa City Farm FAG da competição de 3 tambores, com adrenalina, emoção e a valorização da tradição e cultura rural. A consolidação dos prêmios nacionais, Saber Agropecuário City Farm FAG, nas categorias Agronomia e Veterinária, a maior premiação do país em mérito acadêmico e ciências agrárias. O troféu Mérito Agropecuário Brasileiro, homenageando líderes e pioneiros que deixaram sua marca no desenvolvimento do agro nacional. Participe conosco e escreva mais um capítulo de sucesso no agronegócio brasileiro. Você é nosso convidado especial para vivenciar essa experiência única. City Farm FAG 2025. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza.
Então a expectativa está grande para o City Farm, né? Em novembro a gente vai ter mais uma edição do evento. Como é que estão aí as expectativas, Ana? Bom, mais uma vez um evento grandioso, com muitos parceiros na área da agronomia, na área da medicina veterinária, muita pesquisa envolvida. Fica aqui o convite também para o Prêmio Saber, quem é cientista, para mandar os trabalhos e concorrer a prêmios, a publicação de trabalhos, além de toda a parte de palestras, a parte técnico-científica que a gente vai ter lá. E o que a gente quer é trazer o agricultor aqui também, porque é um evento que não está cercado, é um evento aberto que hoje já faz parte do calendário, tanto do município quanto do estado do Paraná. Muito legal mesmo, né? Essa evolução aí do City Farm. Teremos também seminários aqui, né, Adriano, voltados aí para a pecuária de corte, de leite. Conta pra gente as novidades. Mas são tantas novidades que a gente tem para contar, né? Tanto na parte agronômica, com o aumento de empresas voltado à produção de grãos, qualidade de grãos, assim como na parte da veterinária, que são o ranqueamento de ovinos, né, que vai ser, né, nesse ambiente, a prova de 3 tambores. Nós teremos aí ações numa parceria com o Padrão Bife, onde nós vamos ter uma palestra sobre desossa de carne, assim como ultrassom em animais. São coisas específicas que vêm para agregar cada vez mais o ensino, aquilo que o produtor busca, e terminando aí que seja o nosso seminário, o segundo seminário de bovinos e bovinos de leite, que já tem o nome dos palestrantes, que logo nós vamos estar lançando, que será um outro grande evento que nós vamos ter, mais uma atração. São tantas atrações para esse ano que ela envolve vários públicos. O público em geral da cidade, do campo, aquele que gosta do agronegócio, aquele que gosta de uma prova de 3 tambor, aquele que vem para olhar o ranqueamento da ovinicultura. São momentos diferentes dentro do nosso Agrofag, mas com uma abertura especial que na quinta-feira teremos a corrida noturna. Então, mais um atrativo que vai estar envolvido. E fica o convite, né, para os dias 27, 28 e 29 de novembro, aqui no Centro FAG, o nosso City Farm. Muito bem, que legal. Então, a gente deixa o convite, né? E o Agrofag vai estar lá junto, acompanhando todos os detalhes, né, Ana? Claro, esperamos vocês lá, com certeza. É isso aí. E agora, voltando a falar do nosso aniversário de 4 anos, a gente quer convidar aqui a Amanda, a nossa produtora. Vem para cá, Amanda, então, trazendo aqui um bolo de comemoração. Muito obrigada. E olha só, a Ana e o Adriano, né, professor Celso, estão aqui com a gente para ver esse bolo maravilhoso. Me ajuda a mostrar ali para quem está em casa. Pessoal, esse bolo tá com um cheirinho maravilhoso, né, professor? Olha só. E deve estar muito saboroso deve também. Deve estar demais. Então, eu já quero agradecer aqui, né, a participação da Ana e do Adriano, e daqui a pouquinho a gente vai ter bolo para comemorar com toda a equipe. Obrigada por fazerem parte da nossa história, né, dos 4 anos de Agrofag, e daqui a pouco tem comemoração com vocês junto com a gente. Ana, obrigada. Eu que agradeço e parabéns ao programa, né, a todos os envolvidos. Isso aí, Adriana. Mais uma vez, né, esperamos esse grande programa e assistir todos os domingos. Fica, né, o convite às 8 horas pela KTV. Olha ali. Muito bem, pessoal, é isso aí. No próximo bloco, vamos falar sobre o Plano Safra para a agricultura familiar. O governo federal destinou 89 bilhões de reais para o apoio a pequenos produtores. No estúdio, especialistas analisam o plano e as principais novidades em relação ao ano passado. É já já. Gostaríamos de parabenizar toda a equipe do programa Agrofag por essa trajetória de 4 anos de existência do canal, né, levando conteúdo técnico de grande relevância e importância para a agropecuária paranaense e nacional. Nesse ano de 50 anos da Embrapa Soja, é importantíssimo que a gente continue mantendo essas parcerias para que possamos levar, né, as nossas tecnologias aos produtores rurais, e vocês com certeza são um dos parceiros que permitem que a gente também cumpra a nossa missão. Eu venho aqui para parabenizar aí os 4 anos do programa Agrofag, né, destacar a importância do programa para a região oeste do Paraná, a importância das informações chegarem de forma rápida, de forma concisa, né, e de forma que possa deixar os nossos produtores rurais da região bem informados, atualizados, né,
com o que está acontecendo tanto no Paraná, quanto na região oeste e quanto no Brasil. Eu sou a Kátia da ADETUR e hoje eu vim aqui por um motivo muito importante, que é para parabenizar o Agrofag pelos seus 4 anos de existência. E eu tenho muito a agradecer, e a ADETUR também tem muito a agradecer, porque temos, junto com o Agrofag, a gente está divulgando o trabalho do turismo na nossa região. Obrigado pelos seus 4 anos, parabéns! Quero desejar ao Agrofag os meus parabéns aos 4 anos de história. É gratificante ver o trabalho de vocês, informando, conectando e valorizando o que é nosso, do campo à cidade. A equipe está de parabéns. Em nome da Feira do Produtor, quero desejar sucesso, prosperidade. Contem sempre com a gente. Parabéns, Agrofag, por esse trabalho incrível que vocês vêm realizando. O programa é uma ferramenta super importante para mostrar tudo que o agro tem de melhor, desde a agricultura familiar até as tecnologias e inovações que estão transformando o campo. A gente aqui da Secretaria de Agricultura e da Prefeitura de Toledo fica muito feliz em fazer parte dessa parceria. É uma honra ver o nosso município sendo apresentado, valorizado por um programa que conecta produtores, estudantes, especialistas de forma tão leve e informativa. Vida longa, Agrofag, conte sempre com a gente. Parabéns, pessoal! Vestibular Agendado Centro-Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Em Cascavel, a saca da soja encerrou a semana em R$ 116,00, a saca do milho R$ 49,00 e a saca do trigo R$ 78,00. Nessa semana, o governo federal lançou o Plano Safra, o programa de incentivo ao agronegócio nacional, que traz medidas de apoio ao setor por meio de linhas de crédito com juros subsidiados, seguro rural e assistência técnica. Para o apoio a médios e grandes produtores, o governo está destinando 516 bilhões de reais. Essas medidas, que contemplam a agricultura empresarial, vão ser tema de reportagens na próxima semana aqui no Agrofag. Porque hoje o destaque vai para a agricultura familiar. O valor divulgado para essa safra foi de 89 bilhões de reais. Do total, 78 bilhões para o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nós preparamos uma reportagem que mostra como esse incentivo tem transformado o dia a dia de quem trabalha no campo. Olha só. Sede Alvorada, distrito de Cascavel, no oeste do Paraná. Aqui funciona a propriedade da família Garlete. Na área, que tem cerca de 25 hectares, os integrantes seguem um sistema adotado por grande parte dos agricultores familiares, a diversificação rural. Comandada pelo casal Pedro e Simone e com a ajuda dos filhos, a propriedade gera renda por meio de 4 principais ramos: o plantio de grãos, a avicultura, a produção de leite e a fabricação de queijos coloniais. Na leitaria é onde a família passa a maior parte do tempo. Hoje, são 22 vacas em lactação, das raças Jersey e holandesa. E todas elas conhecemos muito bem, conhecemos elas pelo nome, chamamos elas pelo nome e todas elas têm um número. Beleza, a Rabiosa, a Manha, a Zóio e a Neve. O volume diário de leite está na faixa dos 300 litros. A maioria vai para a produção de queijos. O Pedro relembra que nem sempre foi assim. Lá atrás, isso 2 anos atrás, nós tínhamos 3, 4, 5 vaquinhas de leite, né? Pouquinho. E daí nós queríamos parar com as vacas e comprar tudo o leite, né? Mas daí ficava sempre naquela função, né, de comprar. E daí o vizinho, ele tinha, mas daí ele precisava entregar para o laticínio também, né? E da vez faltava para nós, daí ficava sempre naquela função, né?
Fomos tentando melhorar, né? Cumprimos de umas vacas para ser autossuficiente e hoje estamos aí. Estamos aí, somos autossuficientes. Sobra um pouquinho ainda de leite para entregar para o laticínio, né? Mas assim, estamos bem encaminhados. De 2023 para cá, a produção triplicou. Além de comprar os novos animais, eles fizeram investimentos na estrutura, ampliaram o barracão do rebanho, mudaram o sistema de ordenha e investiram em máquinas que ajudam na hora da distribuição dos alimentos. Na época eram 5 ou 6 vaquinhas, dava conta, mas como agora, teve que passar a ser canalizado mesmo, né? Daí, agilidade. Não ia ficar 3 horas tirando leite, assim, meia hora faz o serviço. O investimento de mais de R$100 mil ao longo dos anos foi possível por meio do acesso a linhas de crédito específicas para pequenos produtores rurais, por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nós tínhamos fomos ter uma altura que nós tínhamos recurso, mas daí precisou esse auxílio. E tá aí, nós conseguimos pegar, né? Se encaixemos nesse auxílio, né? Esse PRONAF é muito bom, né? Porque hoje não tem mão de obra, né? E assim a gente consegue fazer mais coisa em menos tempo, né? A máquina veio para auxiliar isso, né? Os resultados dos investimentos impactaram diretamente na qualidade dos queijos preparados na agroindústria. A gente pensou em melhorar lá, né, para ter a matéria-prima de qualidade, para depois, né, posteriormente a gente estar ampliando aqui, se for o caso, né, e melhorando. Eu decidi trabalhar aqui. É um esforço diário, né? Você não tá fora, né? Mas com foco você consegue fazer a tua propriedade e produzir muito. Isso assim que a gente sente que é uma conquista muito grande, sabe? Porque a gente não tem pouca terra, né? Mas não depender só da terra, né? Ter outras atividades. Gabriel, o filho mais velho do casal, já escolheu. Vai seguir os passos da família e dar continuidade ao trabalho no campo, agora impulsionado pelos novos investimentos. No começo, quando eu terminei o colégio, bastante gente veio para mim e falou que você vai trabalhar em casa, isso não vai tirar futuro, mas é algo gratificante, é algo que eu gosto, então eu acredito que seja sim uma boa alternativa para os jovens aí não abandonar a propriedade rural, porque é algo que é essencial para o futuro, né? Alimentação, isso aí o povo não vive sem comida. A ideia agora na família Garlete é seguir trazendo novos recursos para melhorar a qualidade dos produtos e, claro, do trabalho. A gente já estava com um projeto de ampliar mais alguma coisa aí na fábrica de queijo, né? Então eu acredito que nós vamos se encaixar no mais um financiamento aí para ser autossuficiente, para alavancar o nosso investimento. Os Garlete estão de olho no que vem pela frente, atentos às medidas do novo Plano Safra. Na segunda-feira, 30 de junho, o governo federal anunciou o montante do programa voltado à agricultura familiar. O valor é de R$89 bilhões, que serão utilizados para políticas de crédito rural, seguro agrícola, assistência técnica de pequenos agricultores e compras públicas. A maior parte será destinada ao PRONAF, com R$78 bilhões e 200 milhões. O documento manteve a taxa de juros em algumas linhas de crédito e agregou novos setores de incentivo. O governo federal manteve a taxa de 3% para o financiamento da produção de alimentos que compõem a cesta básica, entre eles arroz, feijão, mandioca e o próprio leite. E uma novidade no Plano Safra desse ano é que agora o limite para a aquisição de equipamentos menores, que era de R$50 mil, passou para R$100 mil com uma taxa de juros de 2,5%. Além disso, para equipamentos maiores, os produtores rurais podem comprar máquinas até R$250 mil com uma taxa de juros de 5%. Nessa empresa de máquinas e implementos agrícolas de Toledo,
a equipe já está se planejando para atender os clientes conforme as novas regras do Plano Safra. Nós temos máquinas que contemplam, então, as categorias até 250 mil. Temos uma ampla linha de máquinas. Essa linha de 100 mil tem, sim, produtos para preparo de solo, distribuição de fertilizantes, que está dentro dessa volume, desse valor de crédito para acessar, então, o bem. O Michael explica que as condições vêm para tecnificar ainda mais o trabalho e contribuir com a produtividade dos cultivos. Com certeza, isso faz toda a diferença. Até dentro dessa categoria que nós falamos, não tivemos então um aumento na taxa de juros, né? Hoje, para o cliente que acessa a linha familiar, Pronaf, ele então não teve um reajuste. Então nós temos animados com esse recurso, a qual vai estar sendo disponibilizado, e acreditando que vamos fazer bons negócios junto ao produtor. Segundo Vanderlei Ziger, secretário nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia, a medida busca apoiar os produtores diante dos desafios causados pela falta de mão de obra no campo. Isso é um estímulo, inclusive, que fortalece a produção, agora também com as pequenas máquinas, para diminuir a penosidade, a mão de obra, que muitas vezes é um dos motivos pelo qual você não tem sucessão rural, né? Então, a tecnificação, a modernização do campo, ela está também preocupada para que a gente possa discutir com as juventudes, né, com os jovens que têm interesse de ficar no campo, mas muitas vezes não tem o incentivo, não tem o estímulo da própria aquisição ou ter a tecnologia necessária. Então, além de manter nas mesmas taxas de juros, nós avançamos com mais recursos, mais volumes na linha do Mais Alimento, tanto para pequenas máquinas quanto para aquelas já de um porte mais estruturado, para quem tem um pouco mais de terra, um pouco mais de área. Nós continuamos tendo linhas muito atrativas, mantendo a taxa de juros a 5% ao ano. E aqui no estúdio a gente segue falando sobre o Plano Safra para a agricultura familiar. Nós temos duas especialistas, então, a Daiane Cantelli, engenheira agrônoma do IDR Paraná de Catanduva. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada. Quem está aqui com a gente também, Tamires Bife, assessora de negócios agro da Cressol. Bem-vinda, Tamires. Obrigada. Vamos começar falando então, né, sobre esse valor divulgado aí, Daiane. 89 bilhões de reais no total e 78 para o Pronaf. Como é que vocês avaliam, vocês que estão lá na extensão rural, acompanhando os agricultores? Esse é um valor que atende, que é solicitado pela agricultura familiar? Então, observando os produtores que a gente atende, toda a demanda do Pronaf, tanto a questão de investimentos quanto a questão de custeio, é um recurso, assim, nós esperávamos já que pelo menos se mantivesse, né, do Plano Safra passado, então eu acredito que ele vai suprir as demandas do campo nesse ano safra. E a gente tem aí algumas novidades e algumas linhas que se mantiveram, né? Eu acho que é necessário a gente destacar aqui, focando em Pronaf, que é um incentivo que os pequenos produtores conseguem ter essas linhas de crédito, né? Vamos começar falando sobre o que se manteve. Aqueles produtos que são da cesta básica, por exemplo, eles se mantiveram com financiamento aí de 3%. Essa foi uma boa notícia. Isso foi uma boa notícia, né? Se nós pensarmos na produção de feijão, de trigo, que são culturas importantes aqui na nossa região, também pensando na questão de mandioca, né? Então, pensando nos produtos da cesta básica, vamos dizer, eu acredito que seja bem importante que a gente consiga manter, né, essa taxa de juro. Tamires, para quem está nessa lista, né, por exemplo, que produz esses alimentos básicos, então essa linha de 3%, isso aí incentiva? Como é que tem sido? O que você vê assim dos agricultores? Sim, é uma linha que incentiva muito, né? Principalmente a agricultura familiar, que tem a diversificação das atividades. Então, a atividade de bovinicultura de leite, que é muito forte aqui na nossa região, então é possível acessar um custeio através dessa linha, né? A cultura de arroz, de feijão, então todos aqueles produtos da cesta básica, onde os produtores conseguem acessar na taxa de 3%. Então, é um incentivo a esses produtores para continuarem a desenvolvendo essas atividades. Antes da gente seguir para falar das novas linhas, né, ou realmente o que se manteve, para quem está em casa entender, as linhas que o Pronaf traz, elas têm esse incentivo porque se a gente comparar com uma taxa normal, a taxa Selic, elas já trazem essas vantagens. Sim. O que você considera sobre isso? Então, em comparação à taxa Selic, né, então
sim, há um incentivo muito bom, né, para esses produtores, para que consigam produzir os alimentos, né? A nossa região é rica no agro, então é algo que é bom para o produtor ter esse incentivo a essas linhas, porque se a gente for trabalhar numa linha de taxa de crédito comercial, né, então a gente vai falar de uma taxa de 15% a mais, né, para cima. Então é bacana essas linhas como um incentivo para o produtor. Você, Daiane? E dessa forma o produtor ele tende a conseguir se diversificar, né? Então buscar uma linha que está fomentando, que está incentivando tanto a diversificação, como também assim, eu consigo na minha área, digamos no verão plantar uma cultura, no inverno eu posso plantar 2, 3, né? Então é uma taxa bem atrativa. Acredito que os produtores vão aumentar cada vez mais a questão de diversificação. Acho que olhando para o Plano Safra, acho que é isso que a gente observa. Um incentivo a diversificar a produção na atividade, na propriedade, e também, principalmente, para os pequenos agricultores, né? Parte da agricultura familiar. Daiane, nós sabemos que aproximadamente 70% dos alimentos que é colocado na mesa dos consumidores brasileiros, ele vem da agricultura familiar, certo? E o plano é generoso aí, né, para eles, né? Qual a dificuldade que esse pessoal tem para adquirir, para pegar esse dinheiro e fazer a produção, ter sua sustentabilidade? Hoje, assim... Vamos falar que o dinheiro chegou, mas não vai sair assim, eu vou pegar o dinheiro e vou... Tem algumas coisas que... A burocracia funcionando aí, né? Isso. Hoje, assim, os produtores têm a questão da terra, né? Regularização, a parte documental. Muitas vezes tem um impasse no momento de fazer esse financiamento. Então, tem que estar com a terra regular, que é algo que depois nós vamos conversar também, né? Que é a parte de regularização fundiária, que é bem importante. Então, é um impasse, muitas vezes, para o produtor. E também a questão de garantias, né? Porque o produtor, ele vai... Quando a gente pensa em custeio, muitas vezes as instituições, elas aceitam a própria produção como garantia. Então, né, é algo que a gente pode... É um ponto a mais, assim, para o produtor, né? Mas, quando é um valor alto, quando a gente pensa no custeio pecuário, né? Então, muitas vezes, ele pode esbarrar nessa questão de garantia também. Mas, assim, hoje a gente observa que, apesar de toda a burocracia que tem em questão documental, nós ainda temos um grande acesso dos produtores, eles estão conseguindo acessar as linhas de crédito, principalmente o custeio, ele é uma linha que geralmente durante todo o Plano Safra tem disponibilidade, então o produtor consegue ter um acesso desse recurso. As garantias, então, seriam um ponto crucial nesse processo, né? Sim. Quando a gente pensa na produção, né, muitas vezes a instituição consegue pegar a produção mesmo como garantia, mas hoje é um dos impasses. Eu vou fazer uma pergunta para as duas, aí, ver qual que eu respondo aí, né? O Banco do Agricultor está ajudando nesse processo? Existe um Banco do Agricultor, né? Então, o Banco do Agricultor Paranaense, ele é vamos dizer, algo bom para os produtores do Paraná, né? Então, ele é voltado para investimentos, né? No Pronaf Custeio não tem o Banco do Agricultor. Mas para investimentos ele é algo assim muito bom que veio, nós já estamos desde... E o Pronaf vai se encaixar aí dentro. Isso, Pronaf Investimento, Pronaf Bioeconomia, então Pronaf Jovem, né? Então todas as linhas se enquadram dentro do Banco do Agricultor, que é um programa que ele aumenta, né, tende a fomentar a diversificação também da produtividade dentro da propriedade. Então o que se busca? O produtor ele vai fazer o financiamento, tem a taxa de juro e tem uma subvenção da taxa de juro. Muitas atividades, hoje a maioria das atividades estão com o juro, com a subvenção total do juro, então juro zero. Entra a atividade bovinocultura leiteira, fruticultura, olericultura, né, os cultivos protegidos, piscicultura, ovinocultura, então é um leque bem grande de atividades abrangidas dentro do programa. Esse plano de incentivo do Banco do Agricultor, ele está disponível nas principais instituições financeiras aí? Sim, ele está disponível. Então é só fazer o projeto, né? O produtor vai até o IDR ou até a assistência dele, faz o projeto e encaminha na instituição financeira. E aí ele vai ter esse subsídio na taxa de juros, ou seja, ele vai pagar somente pelo capital que ele acessou.
Vamos agora então para as novidades, né? Falando do Plano Safra. Nessa linha então que aumenta o limite para aquisição de equipamentos de pequeno porte. A gente teve uma mudança aí, né? Explica pra gente, Tamires. Sim, ocorreu a mudança. Antes era um limite até 50 mil para produtores com renda até 100, né? Então isso agora mudou. Então produtores com renda familiar até 150 mil conseguem acessar a compra de maquinários, né? Para implementar e ajudar na sua atividade até 100 mil reais, com taxa de juros de 2,5%. Então, partindo aí no valor de 250, aí essa taxa passa a ser 5%. Uhum. E essa, como a gente comentava aqui, né? Essa é uma maneira de você trazer tecnificação para o campo, ajudar naqueles problemas de dificuldade de mão de obra, e a agricultura familiar tem acessado isso? Tem acessado bastante. Essa, inclusive, é uma linha que esgota rapidamente, assim, né? Então, até os produtores já estão deixando esses pedidos, né, esses futuros pedidos de investimento protocolado nas instituições financeiras, para que quando as instituições já se regularizem, né, com o novo Plano Safra, esse recurso já seja escoado, né, o pedido já seja protocolado. E agora em relação a essa nova linha que o governo traz para ampliar a conectividade no campo, a gente tem um incentivo também nesse programa do Plano Safra. Sim, essa é uma nova linha lançada nesse Plano Safra. Não ainda temos informações sobre as diretrizes dela, mas ainda as informações que nós temos é até 100 mil reais, a taxa é 2,5% e até 250 uma taxa de 3%. Então é algo também que veio para incentivar o produtor, né? Uma nova linha desse Plano Safra. Uhum. Muito bem. Existe o financiamento, mas existe o Proagro também, né? Então gostaria que a Daiane falasse para nós aí algumas mudanças no Proagro para a agricultura familiar. Então nós tivemos algumas mudanças, né, que estamos vendo como que vai ser a aceitabilidade agora nesse novo Plano Safra. Então tivemos a redução, né, antes era 270 mil, agora diminuiu para 200 mil para o Proagro, no Plano Safra. E também, além disso, nós também temos a questão dos acessos, né? Então, toda vez que o produtor ele faz um acionamento, independente se foi deferido, se o perito deu ok e aceitou, né, ou se foi indeferido, esse acionamento ele conta. Então, o produtor, a partir desse Plano Safra, ele pode ter 3 acionamentos em 5 anos. Então, isso é algo que a gente acredita que vai ter uma redução dos produtores, até mesmo que vão acessar as linhas de Pronaf custeio, por conta dessa questão, que é 3 acionamentos por CAR ou CPF, que sim, antes os produtores utilizavam, né? Tem eu e a minha esposa, então eu faço 3 financiamentos no meu nome, 3 no da minha esposa. É por CPF? Né? Isso, que era apenas por CPF. Agora é por CAR, então independente, se está dentro da mesma propriedade, não consegue fazer. Quer dizer, o agricultor vai ter que ficar de olho nisso aí, né? Isso, tem que ficar de olho e também prestar atenção com relação à cobertura do Proagro. Até a safra passada, o Proagro cobria até 100%. Agora, o máximo de cobertura é 85%. É uma maneira de você restringir um pouco o financiamento, né? Mas o agricultor também é responsável, ele sabe que tem que plantar na época certa, no zoneamento agrícola correto, né? Sim, o zoneamento agora, né, ele vai de acordo com a época de semeadura, pode ter essa cobertura de 85%, se ele plantar com risco maior, que muitas vezes aqui na nossa região a gente tem a questão da soja, o pessoal colhe a soja lá em fevereiro, então pensando no milho safrinha, né, o produtor acaba às vezes tendo que fazer o plantio no risco maior, que seria de 30% ou 40%. Com isso, reduz o percentual de cobertura. Mas eu acho que é importante também a gente reforçar que mesmo que o produtor às vezes já não tenha mais o direito ao Proagro, ele pode contratar um seguro, né? Esse seguro para ter, né, a cobertura da cultura, e ele consegue também alguma subvenção. Então é importante reforçar que para esses produtores já procurarem, né, as instituições financeiras, verem se eles têm o direito ao Proagro ou não, caso não tiverem, contratar esse seguro quanto antes, para que deixe a lavoura protegida. Sim, tudo bem, para garantir essa segurança. Isso. Nós sabemos que na agricultura familiar a posição da mulher é muito importante. Saiu alguma coisa aqui de microcrédito para mulheres rurais, que vocês podem dizer, parece que é uma novidade também, né? Isso, é uma novidade também para as agricultoras. Tem a questão do limite de renda, né? Então, pode ter a renda até de 50 mil e ela vai ter
um investimento, que o pessoal fala que é na parte do quintal, né? Quintal Então, produtivo. Quintal produtivo, isso. Então, um quintal produtivo que pode ter até um valor de 20 mil e se ela pagar no dia, vamos dizer, com um bônus de 40%. Então, ou seja, essa é uma linha para incentivar também bastante as pequenas produtoras rurais. E é 0,5%, né, a taxa de juros. Então, é bem atrativo para incentivar as produtoras. Seria mais uma fonte de renda que geralmente todas as agricultura familiar tem, né? Então é importantíssimo isso aí, né? Geralmente todas as propriedades a gente tem um quintal produtivo, né? Então tá investindo ali um valor relativamente bom para estar investindo e com uma taxa de juros atrativa e ainda mais bom também, né? Bem baixinho e com mais ainda o bônus de adimplência. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Daiane, volte sempre, viu? Muito obrigada a vocês pela oportunidade, pelo convite e sempre que vocês convidarem estarei aqui. Muito bem. Tamires, obrigada. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Estabilidade climática é o que teremos hoje e nos próximos dias no oeste do Paraná. Um sistema de alta pressão propicia a ocorrência de poucas nuvens, portanto, veremos céu claro, sem chances de chuva. Hoje, em Cascavel, a mínima é de 8 e a máxima 19 graus. Na segunda, a variação é dos 9 aos 20, na terça, dos 9 aos 21 e na quarta-feira, dos 11 graus até os 21 graus. Em Guaíra, o tempo firme prevalece ao longo de toda a semana também. Hoje os termômetros podem oscilar dos 11 aos 22 graus. Amanhã e na terça, tudo igual, 11 a 22 graus também. E na quarta-feira, a mínima esperada é de 12 e 23 graus é a máxima por lá. Agora na tela o quadro do tempo em Foz do Iguaçu, que demonstra que domingo será frio nas primeiras horas da manhã. E ao longo do dia a sensação térmica vai mudando. Fica agradável. A mínima é de 10 e a máxima 21 graus. Amanhã, a variação é dos 11 aos 22. Na terça, dos 12 aos 22 graus. E na quarta, a temperatura mínima é de 13 e a máxima 23 graus. Vestibular agendado Centro-FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Eu sou a Manu, produtora rural aqui de Cascavel. Estou passando aqui para deixar um recadinho, parabenizar o AgroFag por esses 4 anos de programação, agradecer a toda a equipe que mostra a nossa realidade todos os domingos, mostram as nossas alegrias e também nossas tristezas, né? As dificuldades que a gente encontra. Muito obrigado por todo o apoio, por mostrar a nossa realidade e que venham muitos anos aí pela frente de AgroFag e que vocês continuem fazendo esse trabalho íntegro e valorizando a nossa atividade. Para quem não sabe, o programa AgroFag foi que nos entrevistou sobre a baunilha brasileira, que aqui estamos no estado de Pernambuco produzindo essa especiaria, e através do programa a gente teve muito conhecimento, muitas conexões com pesquisadores da Embrapa, agricultores também que cultivam baunilha no DF, no Distrito Federal, também alguns curiosos, algumas pessoas que têm interesse na baunilha, foi através do programa AgroFag. Nós daqui da Empório Vanilla queremos dar os parabéns e parabenizar a Antoniela e toda a sua equipe por esses 4 anos de história. Programa AgroFag, show de bola. Estou aqui hoje para parabenizar toda a equipe da AgroFag pelos seus 4 anos de programa. Que Deus abençoe sempre, muito sucesso. A AgroFag está sempre nos acompanhando e prestigiando os produtores. Parabéns, AgroFag,
Que Deus abençoe todo o seu trabalho, toda a sua equipe, com muita prosperidade. Olá, professora Wanda da Entomologia aqui da UniOeste, passando só para desejar parabéns ao programa Agrofag, que continue divulgando as experiências positivas que nós temos aqui na nossa região. E aí, pessoal do Agrofag, passando aqui para parabenizar vocês por esses 4 anos de muito sucesso do programa, levando informação para homens e mulheres do campo espalhados por todo esse país, né, Jean? E a gente quer agradecer pela parceria de sempre, de estar trazendo sempre notícias de quem produz aí também. Claro, essa parceria que dure por muitos anos também. A gente quer parabenizar todos vocês. Maravilha, a gente aqui de Rondônia, sempre atento com as notícias e fazendo essa parceria e que vocês possam ter vários e vários anos de muito sucesso. Valeu, gente, parabéns aí a toda a equipe. Confira agora como fecharam os preços das proteínas animais no agromercado. A arroba do boi gordo foi cotada a R$ 310,40. O quilo do suíno em Cascavel, R$ 6,60. E o quilo do frango, R$ 4,45. Chegou o momento das nossas redes sociais, em que a gente mostra aqui as fotos, vídeos que vocês enviaram para a nossa equipe ao longo da semana e também indicações de cursos e eventos. A gente começa com essa foto que foi enviada pelo Antônio Macedo, lá de Rio do Salto, mostrando um pouco desses impactos do frio no campo, né, professor? Foi uma onda polar muito forte, né? Bonito para tirar foto, mas para a agricultura não foi muito legal. Exatamente, as plantas sentiram, né? A gente viu vários estragos aí no campo causados pelas geadas e o Antônio mostrou, olha só esse gelo aqui, então no próprio solo, né? O filho dele fez essa foto mostrando que teve temperatura negativa por lá. Com certeza. Seguimos então, olha só a indicação que a gente recebeu lá da UFPR, que estão abertas as inscrições para o programa de pós-graduação em zootecnia. Então o professor Marson, que é coordenador de alguns projetos lá da UFPR, disse que as vagas estão abertas até o dia 17 desse mês e a inscrição para a seleção dos cursos de mestrado e doutorado podem ser feitos por meio desse link que você está vendo aí na tela e o QR Code. Então quem quiser saber mais sobre esse assunto, fazer a inscrição, né, para a área da zootecnia, fica a dica. Nós temos agora a campanha do agasalho, que é um momento muito importante para ajudar quem precisa nesse frio, né? E o seu Dilvo Grolli, presidente da Copavel, tem o recado. Todos nós temos uma missão. Além da missão econômica que nós temos como gestores, como líderes de uma cooperativa, nós também temos uma missão social. E a missão social é compartilhar com as pessoas que necessitam. E esse é o momento de nós podermos fazer uma doação de agasalho, mas no sentido de compartilhar com as pessoas e também solidarizar com aquelas pessoas que precisam. Campanha mais que necessária aí, né, professor? Isso aí, então com ela a gente encerra o nosso programa desse domingo. Parabéns mais uma vez, feliz 4 anos de Agrofag. A gente se vê na próxima semana, professor Celso. Parabéns para todos, né, pelo Agrofag. Um abraço, pessoal. É isso aí. A todos da equipe que estão aqui nos bastidores, parabéns também. E para você que nos acompanhou até aqui, um ótimo domingo e até semana que vem. Até mais.